e relida, mais o biógrafo expande, registra o núcleo traumático e poder de nos fazer fixar-se nessas janelas e, consequentemente, impedindo-nos de viver uma vida solta, leve, encantadora, criativa. Nunca se esqueça, pelo fato de nós termos um biógrafo inconsciente, não autorizado, que está arquivando todas as experiências intelectuais, emocionais, todas as imagens mentais, todas as fantasias, toda a autopunição, autocobrança, todo o pensamento mórbido e pessimista, nós podemos desertificar o que nós temos de melhor. Freud acreditava que uma pessoa só desenvolve transtorno emocional se ela experimentasse nos primeiros 7 anos de vida angústias que se instalariam no processo de formação da personalidade e se converteriam num conflito importante, num trauma significativo. Hoje nós sabemos que a mente humana é muito mais complexa do que ele imaginava, embora ele tenha sido um excelente, um notável pensador. Em qualquer época nós podemos adoecer, mesmo tendo tido uma infância feliz, uma adolescência saudável, tranquila, sem grandes estímulos estressantes. Se ao longo da vida passarmos por experiências que abarcam um volume de dor e de angústia intenso, e se o nosso eu não aprender a desenvolver gestão da emoção, se o nosso eu não aprender a intervir nos pensamentos, a filtrar esses estímulos estressantes, o biógrafo imediatamente vai arquivar janelas traumáticas. Por isso que pessoas podem, por exemplo, numa prova escolar, fracassar, mesmo sabendo toda a matéria, no exato momento em que está diante da prova, se abrir alguma janela tensional que tem o medo de falhar, o medo de fracassar, o medo de não recordar, o vexame diante dos colegas e diante do professor, o biógrafo, ele registra aquela experiência de maneira tão intensa que o volume de tensão bloqueia todos os arquivos que ele aprendeu. Ele pode ter péssimo rendimento e toda a experiência socioemocional a partir do fracasso nas provas, embora soubesse toda a matéria, vai se tornar uma masmorra e às vezes um presídio de segurança máxima. A próxima prova vai ser enfrentada de maneira dramática, porque no exato momento em que ele estiver diante das perguntas, dos testes, a tendência do fenômeno inconsciente chamado gatilho da memória, que é um auxiliar do eu, não é encontrar os arquivos que contêm a matéria que ele aprendeu, mas a experiência com mais alto volume emocional. Detona o gatilho, abre a janela killer que ele fracassou na última prova, o volume de tensão é tão grande que fecha o circuito da memória, a âncora se instala e naquele momento o alto fluxo, o quarto fenômeno, lê e relê de que ele vai fracassar, ele começa a ter sintomas psicossomáticos como taquicardia, aumento da frequência respiratória e uma série de nuvens metabólicas vem na corrente sanguínea, como se ele tivesse diante de um predador, diante de um leão, um leopardo, diante de uma fera que o ameaça a devorá-lo. No caso, quem o está devorando é a prova em destaque. Quem o está devorando é a janela killer duplo P, duplo power. Poder de ser inesquecível e poder de ser líder